Olá pessoal, novamente aqui, questão 16 agora. Sobre um móvel em movimento retilíneo horizontal, atuam as forças indicadas na figura e o gráfico representa as intensidades de F e FAT em função do espaço. Determina o deslocamento de 0 a 10, o trabalho. Aí nós temos aí a figura, tá certo? E vamos determinar o trabalho aqui da força normal N. Pessoal, o trabalho da força normal N. A força normal, para realizar trabalho, ela precisa que ela deslocasse o corpo. Ela não está deslocando o corpo. Então, se não há deslocamento, tá certo? Como o trabalho é força vezes deslocamento, eu até tenho a força que é a normal, mas eu não tenho deslocamento, é zero. Então, esse trabalho é 0 joules. Letra B diz o seguinte: a força-peso, o trabalho da força-peso, do mesmo jeito. A gente tem o trabalho da força-peso, que seria peso vezes deslocamento. Nós temos o peso, tá certo? Na verdade, assim, a gente não tem o peso, mas se tivesse o peso, não haveria deslocamento. Então, o trabalho seria joules. Joules, perdão, pessoal, é joules. C. Da força de atrito FAT. Da força de atrito. Aí nós precisamos analisar essa força de atrito. O que acontece com a força de atrito aqui no gráfico? A força de atrito é menos 6, porque ela está atuando contrário ao movimento. E o deslocamento que ocorre é de 10 metros. Então, a gente tem sim um trabalho da força de atrito vezes o deslocamento, tá certo? A força de atrito é menos 6, o deslocamento é 10, então isso vai dar um trabalho de menos 60 joules, tá certo? Agora vamos calcular a letra D. A letra D diz o trabalho da força F. O trabalho da força F. Nós temos a força F aqui, pessoal, atuando de duas maneiras. Ela atua como força constante, depois ela varia. Então, não dá para a gente calcular simplesmente com a fórmula. Nós temos que calcular a área, tá certo? Porque quando nós calculamos a área sob esse gráfico aqui, essa área aqui, ó, aí a gente calcula, nós encontramos o trabalho. Mas quem é essa área? Eu vou subir mais um pouco aqui. Não, desculpa aí, eu vou descer. Vamos calcular a área lá perto do gráfico. Essa área, pessoal, é a área desse trapézio. E a área do trapézio é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, a nossa área vai dar base maior é 10 e base menor é 5. Esse pedaço aqui, ó. Base maior é 10 e base menor é 5. Ok? Vezes a altura desse trapézio que é 10. A altura é 10. Dividido por 2. Descendo aqui que a gente tem 15 vezes 10, 150. 150 dividido por 2 vai dar 75. Então, 75 é o trabalho, ou seja, esse trabalho aqui vai ser 75 joules. De novo, ó, pessoal, joules. Estou esquecendo disso direto. Então, pessoal, aqui o nosso trabalho é 75 joules. O que a gente tem agora? Qual o trabalho da resultante das forças FR? O trabalho resultante, pessoal, é o somatório dos trabalhos. Eu tenho aqui o trabalho resultante aqui, seria o trabalho de todo mundo. Seria o trabalho da força normal, mais o trabalho da força peso, mais o trabalho da força F, mais o trabalho da força de atrito. Como nós podemos ver, o que acontece? Esse trabalho aqui é 0, da força peso é 0, da força F nós calculamos que é 75 e da força de atrito nós calculamos que é menos 60, ok? Então, isso vai resultar num trabalho de 15 o quê? Joules, ok? Então, beleza, questão concluída, até a próxima videoaula. Tchau, tchau.